E é isso. Bora começar, meninas? Bora. Agora, só me relembra o tema, por favor. O tema. Eita! Eu não te mandei? Não. Você tá bem, hein? Minha cabeça tá uma meleca. Não dá nem pra eu te mandar porque o celular tá lá. Não é que você não consegue? Não, Não tira meu foto. não consigo. Não consigo. Meu celular, meu tablet não tem o WhatsApp cadastrado. É que o aplicativo de WhatsApp pra ele é só aqueles aplicativos de WhatsApp web, sabe? Ruim pra cacete. É uma bosta. Pois é. Mas basicamente a pauta é feminismo. Né? Falamos sobre o Dia das Mulheres, aliás. Eu achei que você ia falar do. Falamos sobre mulheres. Não, é com a Camanda. Camanda. Por isso que eu me perdi. Criar os meninos é Camanda. Por isso que eu me perdi no rolê. Ainda bem que eu perguntei, senão eu ia ficar com a cara de. Eu tô fazendo aqui. Mas é isso. Bora começar? Bora. Simbora. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Eu não sei se dá pra. Acho que só a Lila dá pra ver. O resto tá por outro lado que vocês não estão vendo, mas os cachorros estão aqui. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por 12 estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e muitos surtos do curso. Até porque homens andam traumatizando mulheres. Olha, eu tô no curso de psicologia. Não é? Bom, a gente trouxe a Nicole de novo hoje. E acho que a proposta é que a gente gosta. Quando a gente traz um monte de vez, é que a gente gosta. Tá certo. Mas eu acho que a pauta, até mesmo o porquê da gente estar numa roda de três mulheres de conversa, é porque, por mais que a mulher hoje, né? A gente sabe que a mulher ela vem num momento de fragilidade desde que o mundo é mundo. Porque a gente começa lá atrás, né, na história do pecado original, onde a mulher é culpada por tudo. Porque, na verdade, se a gente for olhar para a história, Não é verdade. exato. Se não fosse a mulher, né? Por aí. É o que a gente escuta, né? Então, na Bíblia, muitos textos são interpretados, porque, na verdade, a Bíblia ela é muito uma interpretação e não a escritura em si, né? Mas ela é interpretada como a mulher colocada num lugar de vilã, de bruxa má. Passamos pela Inquisição, onde mulheres foram queimadas, né? A gente vira ali da Inquisição, daquele momento mais obscuro da história, a gente vai para o Iluminismo, né? A gente tem ali o início do capitalismo e aonde a mulher vira o quê? Dona de casa, reprodutora, Um objeto. é onde começa esse processo, né? Então, assim, para quem não sabe, mas a história do machismo, ela começa junto com o capitalismo, né? Eu diria que até antes, né? Mas Essa questão da Inquisição, que vem lá já é anterior. Mas é que na Inquisição, quando a gente para pensar, homens também morreram porque eram considerados magos e bruxos, né? Porque você não podia sair fora do que a igreja considerava de padrão. A mulher realmente foi a quem mais sofreu, porque ela sempre mais sofreu, né, ao longo da vida, da trajetória do mundo. Mas quando a gente começa a olhar para o capitalismo, é onde os papéis começam a ser muito bem definidos. É que o capitalismo, ele deu um nome, né? Exatamente. Já existia isso lá na Inquisição, mas o capitalismo, ele nomeia o que era aquele ataque contra as mulheres. Exato. E aí fica algo mais direcionado, vamos dizer assim. Exato. E é onde o machismo ele é mais estruturado, né? Então, você tem a questão dos papéis das performances de gênero. Então, você é mulher, você veste saia, você usa maquiagem, Usa rosa. Usa roupas que vão deixar você com uma silhueta XYZ. Ah, você é homem, você sai de casa, você traz o sustento e você é o rei da casa. Porque já que você trabalhou, você vai chegar cansado e você vai descansar. Enquanto a mulher, ela tem um trabalho eterno
dentro de casa. Porque, gente, para quem é dona de casa e dono de casa, porque tem muito dono de casa também, o trabalho de casa ele é eterno, Eterno. né? Se lavar a louça, já tem um copo. Exatamente, ele não acaba nunca, né? E cortamos aí, a gente pula aí alguns anos, né? E a gente chega no ano de 2025, onde o Brasil bate o recorde de feminicídio. E é triste dizer, mas eu acho que esse ano a gente vai bater de novo. Eu acho que esse ano também vai ser Recorde pior. atrás de recorde. Exato. E se a gente pensar... deixa eu me apresentar primeiro, não apresentei? É que você já é tão de casa que a gente já te apresentar. Eu sou Nicole Pimentel, sou advogada. Eu tenho também um canal no YouTube, tá um pouco cheio de pó, mas a gente vai fazer uma limpeza, A gente entende bem isso. né? E daí eu vi no último episódio aqui para trás. É no último mesmo. No último mesmo. Porque esse vai depois aqui. Para falar um pouco da evolução jurídica, né, de leis que protegem mulheres. Então, acho muito interessante vocês darem uma conferida lá, depois de terminar de ver esse vídeo. Com relação ao número de feminicídio, eu também acredito que tem muita subnotificação, né? Porque a lei do feminicídio, ela só acontece em 2015. Então, observa que até ali existiu uma grande quantidade de mulheres que eram ceifadas por conta do machismo, do feminicídio, né, dessa coisa toda. Mas quantas pessoas que vão atrás de se proteger, tipo a Lei Maria da Penha, quantas pessoas realmente conseguem uma medida protetiva? A gente tem um monte de casos de feminicídio que aconteceu aqui em São Bernardo há pouco tempo. O cara foi até a loja que a menina trabalhava e ela tinha medida protetiva. E ela tinha uma medida protetiva. Então, até que ponto, né, que esse número ele é real? Porque eu acredito que o número pode ser até maior, porque não havia tanta notificação para o feminicídio ou para a violência doméstica, porque a mulherada sofre a violência dentro de casa e fica assim, se eu denunciar, o que eu faço da minha vida? Não tem pra estrutura. Onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Minha família não existe mais, ou existe, mas também vivia numa família que era violenta também, então normalmente vem de um histórico, né, de violência, desde o nascimento a mulher passa por isso. Sim. E meio que está acostumada, né, é aquilo que serve, então os padrões se repetem. Exato. A gente tem essa questão realmente da subnotificação, né? O Brasil, ele infelizmente não é um país que, por mais que a gente tenha essa lei, a gente não tem estrutura, é o que você falou no outro podcast, né? A gente não tem políticas públicas que consigam segurar este lugar, né? E o que eu, assim, até um pouco do que eu pesquisei, que realmente foi muito pouco, mas eu venho para esse podcast muito mais com a minha indignação, porque foi até o que eu falei no episódio passado, que eu virei pra Nath no final do ano passado, e falei assim, cara, pela primeira vez na vida, eu tenho medo de homem. Porque foi quando eu me dei conta do quanto que nós estamos num lugar de total rendição, né? A menina mesmo que o namorado atropelou na Marginal, né? E se eu não me engano, no mês passado ou foi esse mês, não me recordo, a melhor amiga dela também teve a vida tirada pelo namorado também. E a cena, ela é tão brutal porque quando ela fugiu dele, ele consegue capturar ela. Pessoas na rua veem o que está acontecendo. E não fazem nada. Na verdade, quando as pessoas vão tentar fazer alguma coisa, o cara não deixa. E as pessoas acabam ficando com medo e não fazem nada. Então, assim, gente, é um negócio muito... É muito estrutural,
e muito pesado, né? E eu acredito que as coisas começaram a vir muito mais à tona quando a gente teve a pandemia. Que as pessoas estavam dentro de casa e não dava para sair Exatamente. e acabar com a energia da machulência, aquela energia do tipo, cara, eu preciso descarregar essa energia. Vamos descarregar em quem? Onde? Exato. E foi aonde realmente os casos começaram a pipocar com Uhum. maior volume, né? Não é à toa que na pandemia nós tivemos aí um volume de divórcio Gigantesco. gigantesco, né? Convivência não é fácil. Não é fácil. E daí a gente, sei lá, eu percebo que esse negócio de proteger demais o menino é que transformou isso. E daí, mas então a culpa é da mãe que cria. Da mãe ou do capitalismo? Então, eu vejo muito como essa questão a estrutura, ela é responsável. É um paradoxo, né? Porque se é a mãe Complexo. que trata o filho como um príncipe, não, você não precisa o homem alfa, você vai ser um homem alfa, então você não precisa lavar louça, se preocupar em arrumar a cama, essas atividades nenhuma, aí você precisa se preocupar. Aí esse menino cresce, vira homem e pensa, bom, se minha mãe me criou desse jeito, é porque vai ser assim para sempre, né? Mas é a história de você, ao invés de procurar uma companheira, você procura uma mãe. Mas eu acho que é muita estrutura também. Eu falo isso porque eu conheci uma pessoa que era criada exatamente desse jeito, não fazia nada dentro de casa, mas não era machista. Uhum. Sabe? Tinha um certo respeito gigantesco, mas aí foi ver, a criação dele foi diferente. Teve um pai ali que te respeitava, que ajudava a mãe em casa, e aí deixava ele sem fazer nada. Então eu acho que não é só a mãe, é a estrutura inteira. Se a estrutura for ruim, eu acho que vai acabar É que com aí eu outras penso que pessoas. isso seria meio que um ponto fora, né? Porque não é toda família Sim. que o pai tá lá presente, auxilia na arrumação da casa, nos Seria 1% nos equação. afazeres domésticos, né? Então, é um ponto. Se toda a família fosse assim, o pai e a mãe são duas pessoas, dois adultos responsáveis que cuidam da criança e que tem um respeito mútuo ali, né, das responsabilidades dentro da casa, acho que não teríamos tanto problema aí de Se for violência. Se for olhar por pontos que saem dessa curva, tem também os homens que são criados por uma família totalmente mulher. Uhum. Aí ele já tem um respeito maior e vai de uma maneira diferente. É que eu acho que pautar a culpa só na mulher É muito pesado. muito não pesado. dá. Só na mãe, quer dizer, não só na mulher, só na mãe é muito E pesado. eu acho que não é justo. Não, porque eu falo pela gente, a gente sabe que o desenvolvimento da criança passa muito pelo entorno dela. Não é só por uma pessoa. A criança é uma esponja, né? É por toda a vida social dela. Uhum. E a criança ela é uma esponja, ela repete comportamentos, né? Então, se ela vê um comportamento do pai e a mãe, que daí a mãe tá fazendo tudo e o pai tá no sofá assistindo o jogo de futebol, ela vai normalizar ela vai aquilo. normalizar e vai repetir aquilo. Eu vou iniciar meu estágio e a gente vai fazer numa casa que cuida de crianças sob medidas protetivas, né? E numa conversa que nós tivemos com o psicólogo lá da casa, que assim, gente, a conversa com ele foi incrível, né? E uma coisa que ele falou foi muito interessante, porque assim, ele falou, gente, por mais que aqui eles estejam em segurança, né? Por mais que aqui eles estejam protegidos de certa forma, aqui não é a casa deles. E assim, independentemente se teu lar é ou não um lar disfuncional, ainda é teu lar. Uhum. Então, é aquilo basicamente que eles conhecem, né? Aí como que a gente vai virar e vai falar assim, mas a culpa é da mãe? Não tem como. A pessoa já vem numa estrutura
onde ela não tem nenhum amparo. Provavelmente a mãe já foi negligenciada lá Exato. atrás. É por isso que ela tá repetindo o padrão. Exato. Aí isso me lembra o estágio de uma das meninas da nossa sala, quando ela trazia a revolta dela com a forma como os pais cuidavam, né? E eu lembro muito do professor falando para ela, tá, mas esse pai aprendeu a ser pai? Essa mãe aprendeu a ser mãe? Uhum. Quem que cuida ou cuidou desse pai e dessa mãe? Né? A gente esquece, então por isso que esse discurso do mas meninos machistas são criados por mães machistas. Gente, isso é muito raso. Não dá pra gente se pautar tudo que vem acontecendo na sociedade em cima do que uma mulher Uhum. educou. E mais uma vez, a gente volta aonde? A culpa é da mulher. Sim. A gente sempre volta neste lugar da culpa ser da mulher, mas a estrutura que a gente vive não contribui. Aí a gente corta, né? Hoje a gente tem as crianças com acesso à internet muito mais fácil, Acesso às telas, né? né? Então, crianças hoje em dia têm Instagram. Aí você vai para esses joguinhos tipo Roblox, né? É. Que teve esse protesto contra o Felca, inclusive, que, gente, meu Deus do céu. Querem justiça. É, É a melhor não, figurinha que tem. cara, aquilo me feriu de tantas formas, principalmente por entender o quanto anda a educação escolar das crianças, né? É outra Boa. coisa que cada vez mais sucateada, né? Meu Deus do céu, que desespero aquilo, né? Mas enfim, isso é pauta para um outro dia. Mas as crianças têm acesso hoje. E a gente vê cada vez mais homens na internet com discurso de ódio contra mulheres, Uhum. né? Os famosos red pills que a gente vê por aí. A criança, ela vai consumir isso. Se ela não tiver um controle parental, ou até mesmo se o pai tem uma postura similar, Vai seguir aquele Né? padrão que piora, né? Porque daí tem o exemplo dos demais, assim. exato. E infelizmente, gente, ódio vende. Ódio, gente. A gente entra neste lugar que ódio vende. Uhum. Então, assim, não à toa você vê red pills aí que estão milionários. Com milhares e milhares de seguidores. Exato. E isso eu acho que só vai fazendo com que realmente a visão que o mundo acaba tendo da mulher só vai piorando. Enquanto isso, a gente do lado de cá, a gente tenta fazer um trabalhinho de formiguinha para que a gente não deixe de existir. Ai, que tristeza. É duro pensar, né, que criticam muito o feminismo, os movimentos e tal, mas é um trabalho de formiga. Se a gente for pensar no poder que o homem tem, o trabalho das feministas é trabalho de formiguinha. Exato. A proporção, né? A gente, até puxando pauta Big Brother, né, que eu já... A Natália me lascou. Filha da mãe. Mas o porquê que é muito interessante assistir Big Brother? Porque ali, queira ou não, é um microcosmo do que a nossa sociedade vive. Estudo antropológico. Mas é. O pior é que é. E você vê, por exemplo, homens se apoiando. Independentemente. Aí você fala assim, mas fulano é gay. Então, mas ele apoia o outro homem. Essa mesma pessoa, ela ofende na brincadeira, Uhum. fala da Ana Paula, por exemplo, de uma forma leve, debochada, mas ofensas, né? E, por exemplo, essa semana que ele ganhou o anjo, ele foi dar um monstro pro homem hétero cis padrão, virou pro cara e falou, olha, estou te dando um anjo porque você me colocou no... Estou te dando um monstro porque você me colocou no... Você queria me pôr no paredão, nananana. Falou, isso é só aqui no jogo, tá? Fora do jogo eu não tenho nada contra você. Essas pessoas estão ali, elas não entenderam o que precisam jogar e não, eu vou vou votar numa pessoa que eu não gosto. Não, você tem que votar naquele que é mais forte.
para poder tirar e te dar a melhor oportunidade de ganhar o jogo. Mas quando é Não, por isso que mulher, eu cago até agora. exato, mas quando é mulher, eu vou votar naquela que eu não gosto, né? Que pode ser uma E eu ameaça. vou ter perto de minhas que me favorecem, mas não vou favorecer elas. Que é o Exatamente. caso das duas lá que tá com eles. Exato. E assim, a Vanessa Casanello, ela coloca no livro, ela tem vários livros falando sobre essa questão de dispositivo de gênero, ela escreve sobre isso, né? E ela tem um nome que ela dá para isso que chama A Casa dos Homens, Uhum. né? O que que é a Casa dos Homens? Basicamente é esse pacto que eles têm de um apoiar O outro. o outro de forma silenciosa. E que a mulher não faz isso, né? Não. Foi educada a, tipo, não, mulher Elas é uma competem. vilã, compete, então você não se veste para outra mulher, para um homem, você se veste para outra mulher. Mas aí a gente chega num lugar que foi muito bem feito pelos homens, que foi o famoso dividir para conquistar. Porque se ele divide as mulheres, coloca uma contra as outras, cara, o jogo tá ganho, porque não tem força para ir contra eles. Por isso que o trabalho do feminismo é formiguinha. Isso Exato. começa desde pequeno. E aí isso liga com o que a Nath falou, que começa com o capitalismo. Porque a própria indústria de animação vem de uma competição entre mulheres, né? E ainda vem de uma competição entre o corpo da mulher e a idade da mulher. Que aí a gente pega os filmes da Disney, os contos de fadas, Cinderela. a bruxa sempre a mais feia, a Se mais for ver, todas velha. essas princesas são adolescentes, né? Sim, E se envolvem sempre com o príncipe encantado, que normalmente é um bem cara velho. bem mais velho. Que é onde a gente. E assim, quando a gente começa a olhar para a sociedade com um olhar um pouquinho mais crítico, né? E vindo até o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast sobre a história do bailarino Boobs, Uhum. né? E a pessoa traz que nós vivemos numa sociedade que é aquela palavra com P que a gente não pode falar, é real. Porque isso é enraizado desde sempre, né? E cortar bonito. essas amarras aí. O bonito é a menina novinha, a mulher de 40 anos já não tem tanto valor, né? Porque tem ruga, porque cabelo branco não é bonito. Por que cabelo branco é bonito no homem e na mulher não é? Exatamente. Eu tô cultivando os meus aqui. Eu tô deixando os meus crescer agora também. E é isso. Eu acho tão lindo, gente. Eu vou na contramão disso daí. Eu tô achando muito novo pra ter ainda. Mas a gente tem essa conversa estética, né? A gente tem esse lugar. Várias pessoas já me perguntaram por que eu não tinge, por que não. Por que você tenta deixar enrolado? Eu amo cabelo cacheado, né? Eu queria ficar assim, mas não consigo mais. O liso, que é o bonito, que é o. Eu sou refém da escova. Ainda mais agora com franjinha. Agora com franjinha com franja, não tem jeito. Agora tem que ser refém com da escova franja não mesmo. tem jeito. Porque não tem pra onde correr. Eu passei pela Já transição tive. por causa disso. Eu cansei de ficar refém da chapinha. Eu sou refém da escova. Tem uma mulher, ela não é minha amiga, porque ela não é uma pessoa tão próxima a mim, né? Mas ela é uma pessoa próxima, assim, de convívio, de amigos. E ela assumiu os cabelos grisalhos dela. Cara, pensa numa mulher linda com o cabelo grisalho. Cara, assim, você sabe aquela coisa que você olha e você fala assim, porra. Tem uma influencer que ela até brinca com isso. Ela é muito bonita, ela tem uns olhos claros. É a Neuza, a esposa do... Não. Porque, esqueci o nome dele. Tem um cara... Não, ela não é casada, ela é solteira. Mas tem um cara que a esposa dele, se eu não me engano, ela é 10 anos mais velha que ele, 15 anos, alguma coisa assim. E o cabelo dela começou a ficar branco, né? E ela tá assumindo o cabelo dela. Gente, aquela mulher parece que cada dia que passa ela tá mais bonita. Então, aí essa moça, ela tem os cabelos cacheados, tal, mais curtinhos assim na altura do ombro. E tem tanto comentário imbecil de gente, aquela mulher é maravilhosa, Então. cara. E daí comentários assim, ela tá velha,
Tipo, vai pintar esse cabelo. A mulher envelhece, o homem fica charmoso. E isso eu tava pensando também outro dia. Por que que a gente tem que se relacionar com homens mais altos e mais velhos? Quem foi que ditou essa regra? Aí foi a monarquia. Ah, é? Sim, porque na monarquia a mulher precisava ser mais baixa para representar uma servidão ao De tipo, monarca. como se o cara fosse o protetor, né? Isso, tanto que a princesa Diana, ela era mais alta que O Charles. o Charles. Então, o que que acontecia? Ela sempre estava andando mais atrás que ele e Porque sempre daí mais na foto encurvada. Porque aí na foto ele parecia maior e ela menor. Pode reparar, em todas as fotos ela vai estar encurvada. E sempre mais para trás, com um salto mais baixo, para parecer mais baixa do que ele. Tanto que quando eles se separam, ela já anda mais ereta. Porque ela não precisava mais andar nessa postura de ser mais baixa. Gente, eu só consigo lembrar dela naquela cena icônica do vestido da vingança. Lembra disso? Não lembro. Quando ela saiu do casamento dela e tudo mais, tal, porque a família, né, Não, do repudiava, príncipe né? repudiava, podava ela demais, tal. E ela ela foi para um evento com um tubinho preto, a coisa mais linda, justo, curto, né? E eles chamaram aquele vestido de vestido da vingança. Pois é, foi muito icônico esse vestido. Eita, Se eu não me engano, foi um Valentino que ela usou, alguma coisa assim. Mas foi um negócio assim, maluco. E o pessoal ficou tipo, rapaz. Mas aí que tá vendo? O príncipe Charles, inclusive, casou com a mulher com quem ele traiu ela a vida inteira. Sim. Mas E você aí sabia volta que era a nesse partir sentido da da monarquia essa questão? Porque, né, não faz sentido. O homem tem que ser mais velho e tem que ser mais alto. E daí, porque as pessoas criam um tabu. Meu marido é um ano mais novo que eu. Exatamente um ano, né? E aí, tipo, nossa, quando a gente começou a namorar, a gente já tinha eu já tinha 30. Então, assim, essa diferença de idade já não aparece tanto, né? Sim. Ó, eu refutando. Mas Ratificando pra isso, gente né? ver como o nosso pensamento ele é estruturado pra gente, mesmo que a gente lute contra isso, A gente a gente acaba volta voltando. pra esse lugar. Então, assim, no geral não teria tanta diferença, não dá tanta diferença, que nem ter amigos com uma certa diferença de idade. Quando a gente tem mais de 30, eu tenho 30 e minha amiga tem 35, não parece que tem tanta diferença. Agora, quando tem 15 e o amigo tem 20, aí parece que tem uma diferença, né? Porque você tá em momentos da vida diferentes. E daí, por exemplo, E às vezes é crime. não, mas vamos considerar dois amigos do mesmo da mesma orientação sexual, sem o crime aqui. Sem crime. Tá, 20 e 25. Porque no meu ex-relacionamento, a diferença da gente era 11 anos. E, assim, o momento de cada um era muito diferente. Eu estava iniciando na minha carreira profissional. Ele já tinha uma carreira estável. Ele já tinha uma carreira estável. Então, eu conversar com pessoas da mesma faixa de carreira, né, do mesmo início ali, não mesma idade, mas o mesmo início. Para ele era chato, porque, tipo, ele já estava estável. Ele não queria conversar sobre essas coisas, porque vocês estão começando ainda a vida, eu já tô lá na frente. E daí tinha também essa questão do financeiro também, né? Porque quem está no começo da carreira tem um salário muito inferior daquele que já está consolidado. Nath e eu estamos em transição de carreira. Então, sabemos como é isso. É dureza, né? É dureza, oxi, triste. Aí é isso, né? Quando é muito, quando existe uma diferença muito grande. Agora, eu penso, se fosse o inverso, se eu fosse a mais velha e ele um mais novo, será que eu também teria essa dificuldade de
de tratar essa questão de carreira, de família, de formação de família? Não, porque a mulher é mais compreensiva. Eu vou falar por mim, porque eu também sempre me relacionei com homens mais novos, né? Bizarramente, todos os meus, eu acho que eu tive 1 ou 2 namorados na vida, assim, que eram mais velhos que eu. A maioria foram todos mais novos, né? E é diferente, porque a mulher, como ela tem uma maturidade diferente do homem, porque ela é obrigada a crescer mais rápido, né? E ela sabe o quão passar por essa desgraceira é difícil. Então ela sai muito do lugar de, tá bom, eu sou melhor do que você, porque eu tenho mais experiência. Não, peraí, vamos, Vamos né? se ajudar aqui. Vamos se ajudar. Eu seguro a bucha de um lado, você vai, a gente te ajuda nesse processo de desenvolvimento e vida segue, tá tudo certo. O homem não tem esse lado, Não. porque ele justamente ele é criado para ser quem? O melhor, o mais O poderoso, rei da casa. entendeu? A mulher, ela é muito no lugar do, E aí ela dá uma estagnada, né? porra, Porque ela não cuida da própria vida, porque para poder cuidar do. literalmente você vira mãe de um adulto. Ai, olha. A gente vira mãe de um adulto. Não estamos encontrando saídas aqui. Mas é difícil, é muito difícil. Saídas. É muito difícil porque é um negócio tão enraizado, é um negócio tão estruturado, que pra gente conseguir sair é o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. Uhum. Que é justamente a gente entender que a gente não pode se anular, né? Que somos pessoas com iguais direitos. Não é à toa que existe uma pesquisa que fala que hoje, né, daqui para frente, o índice, o número de mulheres com mais de 35 anos, solteiras, sem filhos, Vai aumentar. vai aumentar. Porque a mulherada não tá mais nesse pique de, eu vou aguentar qualquer coisa porque eu preciso falar que eu estou casada ou que eu tenho alguém na minha vida, né? Mas eu acredito, assim, E medo sobre também. isso, eu penso que a geração da gente, né? No máximo a geração Z. Porque as mais novas Eles estão mais conservadores. estão cada vez mais conservadoras. Então volta aquele negócio do se casar cedo, ter o máximo de filhos possíveis, a mulher como a cuidadora da casa e o homem como provedor. Exato. Então, assim, desse movimento todo, a geração Z, sim, pode acontecer de ter 35, 40 anos solteiras e sem filhos. Existe uma explicação para isso, pode ser que eu dê ela agora de forma muito ruim, mas depois, se vocês quiserem, eu até pesquise e faça um vídeo sobre isso. Mas existe uma tese, na realidade não é uma tese, mas a história aqui, o mundo, ele é cíclico. Sim. A história do mundo é cíclica. Então, sempre depois que vem um lugar onde existe muita libertinagem, mas não no sentido ruim da palavra, né? Da liberdade, sempre vem uma onda de conservadorismo por trás. A gente consegue ver isso, por exemplo, no que vem acontecendo nas eleições, né? A gente teve aí um movimento muito grande fora do neoliberalismo. A galera não... social, né? Exato. Social. Aí vem o conservadorismo. Pátria, família e Deus e o cacete a quatro. Né? Ainda tá nessa onda. Então, obviamente, as pessoas que estão vindo agora, muitas delas estão crescendo neste lugar do conservadorismo, né? Que daí, para mudar isso daí, vai... Entendeu? Fazendo uma análise totalmente por achismo, tá? Não tem nada em papel. A gente é estudante, a isso gente que eu pode. falei da geração também é um achismo. Não, né? mas Porque- não é achismo não, tá? É um achismo racional, sabe? Não, mas pela existe estudos lógica. falando isso mesmo. Estudos falando isso, por isso que eu colocar a minha opinião agora vai ser de base de achismo mesmo. Vendo que a gente tem umas famílias que vieram muito sem estrutura. E aí, pela vivência mesmo, muitas pessoas, muitos adolescentes que passaram por essa família sem estrutura, acabam se acolhendo dentro de igrejas, que é onde vai dar uma base, uma estrutura para eles. Sim. Então, o que a igreja prega? E aí não é prega da religião, é
tipo, toda a religião sem nenhum motivo. É a estrutura de ser conservador. Porque aquilo é o que vai te dar uma estrutura melhor para você viver Uhum. bem. O dogma religioso, ele te traz essa questão do conservadorismo. Sim. Eu E pensei aí eu nessa acho palavra. que esse pessoal que passou por esse tempo, que é muito da minha geração, o que acontece é quem está casando agora. Então, o que eles vão fazer? Manter aquilo que eles foram ensinados, porque aquilo é que vai me trazer um futuro melhor, filhos melhores e uma vida próspera. Então, eu acho que vai muito disso, porque eles não tiveram a estrutura, eles querem trazer uma estrutura para o futuro deles. Só que isso leva para uma sociedade extremamente conservadora. Foi uma sociedade também que prega que aquele é o certo. Sim, A minha religião é a certa, é a que vai salvar todo mundo, porque eu acho um absurdo quando tem algum na internet, né, algum fato histórico que alguém comenta alguma coisa, porque você tem que ler a Bíblia. Mas, gente, a Bíblia teoricamente, ela foi escrita a partir de 300 anos depois da morte de Cristo, e com traduções mil, né? Milhares de tem traduções. muitas traduções, ela continua ainda sendo muito traduzida. E E as pessoas esquecem que o Jesus, o menino Jesus, ele não era cristão. Não, ele era judeu. Ele era judeu e era da Palestina. É. E daí as pessoas pregam sobre, não sei o que, o cristianismo e tal, mas você sabe que o Jesus que você está falando aí, ele não era exatamente cristão, né? O cristianismo surge por conta dele, mas Exato. Assim, para o islamismo, por exemplo, o Jesus, ele era... Ai, fugiu a palavra. Vocês cortam, por favor. Como é que é o nome? Messias. Ele era o Messias, e daí tinha... Não é Messias. Messias era para os judeus, se não me engano. Ele foi uma pessoa muito... Profeta. ok. Jesus, para o islamismo, era um profeta que, tipo, tem uma importância muito grande para o islamismo. E daí as pessoas julgam a religião islâmica como se fosse os homens-bomba. Não é. Não é isso. Eles têm Aliás, como eu faço dança do ventre, tem muito essa questão de respeito à cultura, e a religião faz parte da cultura também. Então a gente acaba sabendo de algumas... Eu entendo muito mais respeitosa a religião islâmica do que o cristianismo, do jeito que as pessoas pregam hoje, sabe? Não defendo aqui o radicalismo, não é Mas isso. o radicalismo, ele é ruim em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas a forma como eles respeitam... Mulher não pode ir em velório. Por respeito à mulher. Porque é como se elas fossem as pessoas mais frágeis, com o coração mais frágil, por isso elas não podem ir para velório. Não é Não é machismo. Não é machismo, não estamos segregando aqui. Estamos protegendo o coração das mulheres. É nesse sentido, sabe? Uhum. Então, mulher não precisa se preocupar em pagar as contas de casa, mas se ela quiser trabalhar, ela pode. O dinheiro é dela. Para um homem poder ter... porque tem os haréns, né? O homem pode ter cinco mulheres. Mas é que a gente do Ocidente, a gente distorce a visão do harém. Primeiro que o harém, assim, só homens muito ricos do Egito poderiam ter um harém. Porque o harém era um lugar onde tinham mulheres que estudavam arte e outras escravas. Cara, para você ter escravo já era muito caro. Porque você tem que manter, né? Por mais que você não pague um salário para a pessoa, porque é escravo, você tem que fazer essa pessoa viver. E aí, o harém é um lugar da casa em que só entram mulheres. Só as mulheres da casa entram e criança. Só vai entrar homem se a dona da casa permitir. E daí, o ocidental foi para o Egito, o homem ocidental foi para o Egito, para o Oriente, viu aquilo e ficou
imaginando, ficou no imaginário. O que que é que acontece? Se pegarmos pinturas, Assim. Sempre o homem cis branco. se pegarmos pinturas dos franceses que iam para o Egito no final do século XIX, as pinturas eram de mulheres seminuas dançando. Só que como que você sabia como é que era se não entrava homem lá? A imaginação fértil do lugar de colocar a mulher como objeto. Então, primeiro, mulheres brancas. A gente está falando de Egito. Não são, não é. Egito está na África, tá, gente? Por incrível que pareça. Vale a pena lembrar que uma boa parte do Oriente Médio está ali entre África e Ásia Ocidental, Ásia Ocidental, tudo mais. Eles não são pessoas brancas. Exatamente. Não. Então, a gente está no final do século XIX, e daí os franceses vão desbravar as terras egípcias e tal, e daí fica esse imaginário, como que elas são, né? As pinturas mulheres brancas, com pouca roupa, e como se fosse prostitutas, né? E não é isso. Não são as prostitutas francesas. No começo do século XX, o Egito ele vivia o que o Brasil tem de futebol, eles tinham com arte. E eles viviam também numa ditadura. Então, eles incentivavam muito a arte. O pessoal, eles tinham nas casas pessoas que estudavam arte. Não é o harém de libertinagem que a gente acredita ser. E todos esses movimentos de dança refletem muito a política e a história do país. Mas é que quando a gente, é muito parecido isso, como quando a gente fala do Japão com as geishas. Porque na cabeça de todo mundo, a geisha, ela é a prostituta japonesa. E não é. Ela é uma mulher super letrada, que aprende milhares de artes, porque uma geisha ela tem que saber tocar, servir chá, não sei o quê, pipipipopopó. Cara, a gente tem muito mania, o ocidental tem essa mania de sexualizar muita coisa onde não existe a sexualização. Exatamente. Aí, eu já puxo o gancho para o próximo assunto. Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans, principalmente mulheres trans, certo? Em contrapartida, é o país que mais consome pornografia trans. É aquele estudo, né, de colocar um monte de homem e assistir pornografia, qual que ele vai sentir mais Tesão. O pornô gay ou pornô hétero, né? Aí a gente vem naquele lugar que eu já vi muitos vídeos, inclusive foi até uma horda de vídeos que surgiram ao longo aí dos últimos meses, que é falando justamente sobre esse lugar do homem ser homoafetivo, mas quando a gente fala de afeto, né? Não, porque ele gosta do outro homem, mas ele usa a mulher. Eu não lembro que professor, eu tava até olhando pro nada para tentar lembrar qual professor que contou isso pra gente. Raquel. Mas não é essa em específico, é outra coisa. Mas acho que provavelmente foi ela também. Mas que tanto nós mulheres quanto os homens a gente sente atração física pelo corpo do mesmo sexo. As mulheres têm isso e os homens também podem ter. Eu não lembro qual professor que disse isso. Provavelmente pode ter sido. Eu acho que foi a Raquel também. mesmo. Provavelmente foi ela também. Eu acho que foi naquelas primeiras aulas que nós tivemos de letramento com ela, lá no primeiro semestre. Acho que foi. Quando ela estava explicando justamente os dispositivos de gênero. Ontem, isso. Sabe aquela Ana Bagunceira? Ela tem um canal no YouTube. Ela é uma menina, ela é lésbica, né? Uhum. Menina, olha, ela tem a nossa idade.
Aí ela estava reagindo a um vídeo vários vídeos de uma psiquiatra. E que ela fala que se o filho. Ah, já sei quem que é. Se o filho dá sinais de homossexualismo, você precisa cortar isso porque é uma doença, você precisa tratar. A mulher se intitula, que ela está reagindo, né, se intitula psiquiatra. É duro acreditar. É duro acreditar que a pessoa está se baseando em alguns estudos e que estudos, né? Mas Olha, eu já tive uma situação em um estágio que eu quase perdi meu estágio. E o réu primário. E o réu primário. E no meio disso tudo, provavelmente minha mãe ia ser demitida porque é onde ela trabalha. Esse estágio da Nath foi o Borogodó. Mas assim, a menina que fazia estágio comigo, a outra estagiária de outra faculdade, lógico, porque se fosse da minha eu já iria direto pro professor. Ela falava coisas assim, absurdas. E eu só ia engolindo, porque eu não podia falar nada, até porque meu estágio era observacional, não tinha nada para falar. Eu tinha que ficar quieta observando. E aí lá era um lugar que trabalha com crianças com problemas de desenvolvimento. E uma dessas crianças é sempre a mãe ou o pai que levava. Só que uma dessas crianças era a irmã, que é uma mulher trans que levava. Uhum. E aí, nesse dia, a estagiária já tinha ofendido umas 30 mil pessoas. Já tinha ofendido uma mãe anterior, já tinha me ofendido. Eu tava aguentando, assim, nas últimas. Ela colocava a Natália no relatório de estágio dela. Ela me colocava no relatório. Eu também coloquei ela no relatório, então vamos ver. Coloquei depois dessa, porque aí ela veio falar Ela veio falar sobre como o homem e a mulher era biologicamente. Que biologicamente, ela sendo uma mulher trans, ela estava errada. Ela ia contra a biologia do corpo dela. Eu não aguentei. Eu juro que eu não aguentei. Eu fiquei me contorcendo na cadeira. Eu tive que catar todas as aulas da Raquel e tacar na cara dela. Sabe o que eu penso? As pessoas têm algumas convicções na vida e daí escolhem ser advogado, médico, psicólogo, né? E daí elas pegam essas convicções e querem colocar a convicção de qualquer forma naquele estudo, naquele pensamento. Ignora os outros estudos para falar, não, é Deus quem está mandando você ter um bom relacionamento com a sua mãe, porque isso é de Deus. A mãe foi criada para você, sabe? Aí vem Freud e fala que todos os problemas vêm da mãe. Não, e assim, né, a gente tem que entender um outro lugar que religião tem lugar e espaço para ser cultivada, ponto. Né? Não é dentro de um consultório, não é dentro de uma sala de um psiquiatra, não vai ser dentro da terapia. Foi que nem esses dias que deu uma polêmica absurda que estava arrastando também aí pelo Instagram, da questão dos psicólogos cristãos. Né, que a pessoa queria colocar a religião dentro do processo terapêutico. E assim, uma coisa que nós aprendemos desde que nós começamos o nosso processo de formação é que nós devemos respeitar a religião do paciente. Nós não devemos interferir na religião do paciente. Tanto é assim que quando precisa fazer transfusão de sangue, quem é testemunho de Jeová não aceita, eles também não, como é que fala? Não se alistam ao exército, essas coisas todas. Mas são pessoas, por que pode ter o respeito para eles? Do tipo, não, vamos respeitar aqui, você não quer a transfusão de sangue, embora o direito à vida seja maior, mas tudo bem, você não quer, beleza, é sua convicção religiosa. Agora, se é o inverso, por que a religião dele precisa ser respeitada e atuar não? Respeitada e tipo, não, eu quero fazer qualquer coisa aqui que vai contra a sua
Mas Não pode. mas é o que a gente fala, né? O profissional falar que ele é um psicólogo cristão, beleza. Chega você e fala, não, eu sou um bandista, eu sou candomblessista. Eu sou uma advogada do candomblé. A pessoa fala, meu Deus, vai fazer macumba pra mim. Ô, gente, ela tá caro pra fazer macumba Aí eu pros vi um outros. vídeo esses dias. Ah, A Luiz falando que ela comprou e quanto que ela pagou. vela tá caro. Vela, foi da Renata. Das flores, né? Ela falando, comprando ela, rosas e... 30 reais em 3 rosas. Eu vou fazer macumba pros outros? Eu vou fazer pra mim. Oxi! Sai Que daqui. se for ver todos os custos das coisas... Não, gente. Então, assim, Eu só queria levantar um ponto que a Nath comentou, que muita religião critica o fato da pessoa ser homoafetiva. Só que aí tem muitos movimentos que o pessoal não sabe de pessoas homoafetivas que se dedicam para a igreja e são muito bem aceitas. Mas pelo fato de que existe também o lado do... Esqueci a palavra agora. O lado do celibato, que é só simplesmente você pregar aquilo que está na Bíblia de você não ter relações com ninguém e pronto, acabou. Mas você sabe pra que é isso, né? Por que padre não pode ter filho, né? Segundo a igreja, aí eu falo do que eu sei, tá? Segundo a igreja, segundo o que eu estudei, é que a família dele é a igreja. Então, pra a igreja católica não ter herdeiro, né? Também. Tem esse lado aí também. É porque a riqueza da Igreja Católica muito faz total então. sentido. Faz mais sentido do que Deus mandou não ter filho, Só que né? aí é que a gente tem um ponto, teoricamente, ela tem herdeiros, porque o primeiro papa ali da Igreja Católica foi Pedro. Pedro teve filhos. E os depois de Pedro também teve filhos. Não, mas daí foi passando o tempo, não, vamos cortar esse negócio aqui de... É um tema muito mais polêmico. Gente, então. os bichos são impressionantemente não, inteligentes, né? Olha, vai estar gravado aqui, mas ninguém me contou, tá? Não tá escrito São espertos, né? em papel. Em papel católico, canônico nenhum. Ou pedra. Mas, voltando só a essa questão trans, né? Então, a gente aí também entra num lugar muito de hipocrisia. Uhum. Porque o homem, ele consegue ser contra aquilo que ele deseja. Então, ele vai matar o trans e vai matar a mulher. Não, porque, né? Porque Deus criou o homem e a mulher. E daí, se ele criou o homem e a mulher, porque tá lá nas escrituras sagradas, não sei o que. Se a gente tirasse a religião, acho que parte disso a gente não viveria, porque esse lugar o certo é o homem se casar com a mulher, ter filhos. Quem foi que disse isso? Alguém. Se não foi a igreja para... Então, mas aí é onde a gente volta na questão da interpretação. Uhum. É onde a gente volta na questão da interpretação. Porque, até pegando como um exemplo, né, essa questão da tradução, da Bíblia e tudo mais, por exemplo, as obras de Freud, elas foram todas escritas em alemão, elas foram traduzidas para o inglês e depois traduzidas para o português. Quando a gente lê Freud em português, É totalmente diferente do é alemão. totalmente diferente do alemão. Porque neste processo, e detalhe, tá? A gente está falando aí de 2 idiomas. Uhum. Neste processo, você já tem uma perda absurda. Vamos pensar na Bíblia, A Bíblia é muito mais complicada. entendeu? Porque além da tradução, ela teve a separação de livros. Uhum. Porque tem os livros que são canônicos, que está na Bíblia, e tem os... Agora eu esqueci o nome. As escrituras sagradas que não estão na Bíblia, não né? sei se são hipógrafos, tem um nome que não está na Bíblia. E aí tem esse julgamento do que era estar lá e o que não era estar lá, e a gente tem uma linha muito tênue. E aí eu falo de quem já viveu dentro da religião, de quem já estudou muito. E então a gente tem uma linha muito tênue do que realmente foi Deus e o Espírito Santo que colocou ali e o que foi o homem que colocou ali. Porque a gente sabe que em religiões, principalmente que mexe aí com um mundo que não é palpável, às vezes vai ter gente que vai mentir. Uhum. E aí a gente já pula para a interpretação.
A interpretação vai de cada um e isso daí vai naquela de Fora eu estou bem ou a- não estou bem. esse lance das traduções, a gente sabe que no português temos a palavra saudade, que não existe saudade em outro idioma e o que ela representa. Vai acontecer a mesma coisa quando você traduz do hebraico, né? Que foi quando para outros idiomas, para o latim, que daí tem um monte de palavra que não tem tradução do latim para não sei o quê. Complica mais ainda, porque a católica é uma tradução e dessa uma tradução tem várias. Porque você não tem uma única tradução. E não tem uma única edição. E cada edição tem uma tradução. É que nem o tal do Lúcifer, né? Que é filho da luz, anjo da luz. Ele é mais É, luz. Ele é um arcanjo da luz, na verdade. Você fez eu lembrar da série de Lúcifer, né? Porque o próprio Lúcifer na série, ele chama Morning Star, que é a estrela da manhã. Que era Não. como ele era conhecido. E aí você vê, criaram. Se a gente pegasse a tradução ao pé da letra do que deveria ser, ele não seria o tal do anjo Caído. do mal, né? Como as pessoas colocam ele. O que na verdade ele nem é, porque se a gente capta estudos teológicos dele, tem muitas coisas que a gente faz, como a traição, o adultério, matar mulheres, são coisas que ele também não aceita. Então, Se a gente pega o estudo teológico, é muito disso. Uma coisa que eu queria ressaltar muito do que a Nath falou lá no começo, que é um erro de tradução também, um erro de interpretação também, que é sobre Adão e Eva. Deus, na verdade, mandou Adão cuidar de Eva. Então, o pecado não é da Eva, é do Adão. Porque ele não cuidou. Ele que deveria estar cuidando. Eu ia falar um negócio, mas eu vou ficar quieta. Nossa, tem uns canais aqui no YouTube que tratam da religião, da história da religião, né? E gente, é assim, um negócio, a relação de nomes, a tradução, né? Então, de onde que vem o nome Lúcifer, o nome Lilith, e assim por diante. E daí, de pensar, caramba, meu, como as coisas foram se distorcendo, né? Com o passar do tempo. E o fato das pessoas não estudarem, porque essa questão da oralidade Mas é onde a acaba gente ficando. é onde a gente entra no lugar da fé cega. É onde a gente entra ali, porque muitas pessoas que estarão ali ouvindo quem está pregando, independentemente da religião em si, Independente, qualquer religião. elas não estudaram para estar ali. Uhum. Muitas dessas pessoas, por exemplo, não têm um grau de instrução alto. A gente dá uma ressalva aí no catolicismo. Que precisa ser. Eu não estou falando nem quem está pregando, estou falando da população mesmo que está ouvindo. Ah, tá. Tá? Não quem está no púlpito, ou no altar, Uhum. ou no congá. Quem é que tá pregando? Para ser assim, quem tá padre ouvindo. tem uma necessidade de Quem ter teologia estudar, fazer e teologia. Tem que fazer teologia E todo padre é filosofia. filósofo. Exatamente. O padre, ele realmente é um ser bem estudado, né? Digamos assim. Exige essa necessidade das graduações. Mas eu não estou falando de quem está pregando, mas sim quem está ouvindo, né? Então, o que eu vejo muito dentro das igrejas aliás, não só das igrejas, mas lugares em que se pregam religiões. Eu não sou responsável pelo que eu falo. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês entendem. É tipo Beth, sabe? Jogue com responsabilidade. Se beber, não dirija. E aí pega o problema muito da interpretação. Então, assim, cada um pode interpretar da forma como você quiser. Se você é uma pessoa que tem um letramento, uma instrução, você pode ter uma outra interpretação. Claramente você fica em religião. Ou você não tem, que é onde você vai para o senso comum, da interpretação comum, que é onde acontece tudo que a gente sabe que acontece, né? Eu lembro que o terreiro que eu fui fazer um trabalho da faculdade, a gente parou para conversar com a mãe de santo, né? A gente sentou, conversou com ela para entender como que era o funcionamento da casa e tudo mais, tal. E ela virou para a gente e falou assim: aqui, uma quarta-feira tem gira e na outra tem estudo. Uma quarta-feira tem gira e a outra tem estudo.
E de sábado também. Sábado é um sábado de gira e o outro de limpeza, para deixar o terreiro organizado, o salão organizado, né? Ela virou pra gente e falou assim: eu não quero no meu terreiro médio burro. Eu não quero médium burro. Uhum. Porque eles precisam saber os preceitos da religião, eles precisam entender o que eles estão fazendo aqui, porque também não é, Os né, fundamentos, como surge. exatamente, só chegar, incorporar e não. Uhum. Então, assim, eu lembro que quando eu fui lá, eu fiquei chocada, porque quando a entidade veio conversar comigo, ela conversava comigo como a gente está sentada aqui nessa mesa conversando. Não existia aquele diálogo de, sei lá, séculos atrás, enfim, não era um teatro. Ela estava conversando comigo nesse papo reto nosso. Eu fiquei assim, tipo, ué. Porque realmente, né? Uhum. Então, por isso que eu falo também, vai muito do profissional que está ali tocando o negócio, né? E do que ele está disposto a entregar e receber. Eu acho que também tem muito isso, né? E puxando até para esse lado, né? Saindo um pouco da questão religiosa, mas puxando para esse lado da mulher, eu acho que é muito isso que falta hoje no nosso país, né? Não só no país, mas no mundo. É a gente ter conhecimento, a gente ter estudo, né? A gente ter educação. Que a partir do momento em que você educa a população, ou pelo menos aquele microcosmo, você começa a melhorar os convívios, né? E aí vem a seguinte pergunta: a mulher, ela precisa se armar ou a sociedade precisa educar? A sociedade precisa educar, mas para hoje a mulher tem que fazer as duas coisas. Na atual circunstância, é as duas Então. coisas. Né? Porque foi até uma coisa que nós escutamos em sala de aula, o seguinte discurso, eu até fiz um vídeo depois no meu Instagram falando sobre isso, né? Que a gente escutou a seguinte frase: não, porque eu sou super a favor da mulher ter alguma arma, andar com taser, andar com isso, não sei o que, Fazer papapá. lutas, Exato, autodefesa. aprender autodefesa e tudo mais, não sei o quê, porque a mulher precisa se armar, a mulher precisa se precaver pela sociedade que nós vivemos hoje. Concordo, porque realmente a gente está num buraco que está cada vez mais difícil de lidar com tudo isso, né? Mas, se a gente tivesse feito diferente, se a sociedade tivesse uma outra postura, Aquela frase que tá rodando no Instagram. Se não existissem mais homens, quem ia proteger as mulheres? não ia precisar de Não ia proteção. precisar, né? proteção. Porque quem é que faz guerra? Então, temos aí o Laranjão, o Umpa-Lumpa da Shopee. Ai, gente, tá Brinca, terrível, gente, né? ele tá brincando de War. Eu tô cansada de viver fases históricas. Eu gostava de ouvir a história, Não ver está a história. vivendo, né? E ele tá, eu brinco, eu falo que ele tá jogando War, né? Ele tirou a carta do invada a Venezuela, ataque o Irã e um terceiro país da sua escolha. Ele já escolheu o Brasil. Eu não vou puxar esse assunto, porque se eu puxar esse assunto, a gente vai, ó, Vai longe. Vai longe, vai que nem o da religião, a gente sai da. né? Mas é muito louco isso, porque realmente o homem, o medo que ele tem que a mulher faça com ele é totalmente diferente do medo que a mulher tem para com o homem. E aí eu vou ter que puxar um pouquinho a religião também, porque eu acho engraçado, eu falo isso do catolicismo, tá? Porque é a religião que eu vivi. Eu acho muito engraçado o catolicismo e dar uma rebaixada nas mulheres do sentido de que precisa ter a serviência. Sendo que uma das maiores doutoras da religião, maiores teólogas que existe, são mulheres. As mais estudiosas, né? As mais estudiosas. Tem, se não me engano, acho que tem em torno de duas, que é considerada doutora da Igreja Católica, que são mulheres. Então, tipo assim, na minha cabeça não faz tanto sentido. Inclusive, na evangélica, tem várias profetas que falam que são mulheres, mas sempre coloca em um sentido menor do que o homem. O que não faz sentido.
É que nem as gente. grandes estudiosas da É. humanidade, né? Elas são sempre reduzidas a. Muitas mulheres que eram grandes inventoras acabaram sendo ofuscadas e os maridos levaram É, a grande Verdade. fama, né? tinha uma pintora, eu achei muito interessante a reportagem, né? Ela fazia quadros com pessoas e bichos com olhos grandes, né? É o caso dos olhos grandes. O nome é perto disso. E aí, só que ela pintava e quem vendia era o marido com o nome dele. E daí eles se separaram. E assim, tava fazendo muita grana, né? Com esses quadros, essas artes. Aí eles se separaram, não sei se era por conta do trabalho, não me recordo a razão da separação. E aí ela fala: esses quadros são meus, vou reivindicar. Daí foi, reivindicou. Aí o cara falou: não, porque foi eu que assinei, não sei o que. O juiz falou: tá bom, então desenha. Aí o cara não sabia desenhar. Aí, obviamente, a mulher sabia desenhar, né? Porque foi ela que fez. Então todas as artes passaram a ter o nome dela. Você vê, o cara ganhando dinheiro, rios de dinheiro com os quadros que foram muito replicados, né? Muita impressão do. Gente, de novo, um homem se ganhando dinheiro às custas da arte da mulher, né? Pois é. E aí a gente entra na última pauta. E o feminismo, hein? E o feminismo? São as colmeias de abelha, né? São os formigueirinhos, né? Eu, Trabalho de formiguinha. eu trouxe muito esse tema porque eu sou realmente uma consumidora muito, assim, de YouTube. Uhum. Eu assisto muita coisa. Assisto coisas tanto que me incomodam, coisas que não me incomodam. E eu tava assistindo aquele 30 contra 1, que era uma feminista versus 30 antifeministas. Tipo, é uma mulher versus outras mulheres. Exato. Né? Também. Não, tinha poucos homens, mas não, Foi com a Carol com a Carol Sargar? Sargai, eu não lembro se tinha Ela, homens. ela jantou, almoçou, tomou Ela jantou café, todo mundo. Tinha homem, sim. Tinha, eu não É lembro. porque esse eu decorei porque você me mandou, eu não consegui ver. E você falou, vê até o final ou não? Não quero. Não dá. Mas a Carol E Sargai, tinha uma a loira lá que tava falando com ela, eu falei, não dá. Não dá. a do, ai, porque... Não, Nossa, como vocês são civilizados, nossa, como vocês vieram porque calminhas, a né? direita, não Porque sei. a direita é civilizada. Aí eu achei maravilhoso que a Carol virou pra ela e falou assim, Não dia é- 8 de janeiro, vocês não estavam tão civilizados assim não, né? Cagando na mesa do Xandão. Daí, não, porque tinha esquerdista infiltrado, né? Foi mais ou menos essa Foi. resposta. Essa resposta. Mas aí a gente entra nesse lugar. Aí eu lembrei de um vídeo da deputada que eu mandei pra Nath ontem, se não me engano. Que ela ficou reclamando do protesto feminista que teve esses dias, que colocaram na bandeira, não mataram mais, ou algo do tipo. E aí ela falou que estavam ferindo as leis brasileiras para não assinar na bandeira, porque não pode colocar na bandeira. Só que ela mesma, na eleição de um certo presidente aí, colocou a cara do presidente e escreveu na também. bandeira. Eu lembrei disso. Depois eu te mostro o vídeo, eu te mandei. Eu só consigo me lembrar dessas inconsistências, inclusive, que a gente falou até no vídeo passado, da deputada foi? Não lembro agora qual que é o cargo dela. Que ela fez a lei que pessoas trans, héteros, cis, uma vereadora blá, 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 de Londrina. não podiam praticar esportes porque ela queria proibir a participação de mulheres trans no esporte, No vôlei. no vôlei, e ela proibiu qualquer ser humano. Você ia chegar lá em Londrina e tá capivara jogando, porque era o único bicho que podia. Tipo isso. Não, aquilo foi de uma mas é pra gente ver o quanto que as pessoas são desinformadas, Sim. né? E o quanto pessoas desinformadas que têm poder. E Esse é o pior. só que sabe o que é o problema? Essas pessoas desinformadas conseguem transformar, Vender a desinformação delas. fazer cortina de fumaça, sabe? Então, agora a cortina é o caso lá do Irã, por exemplo. Sim.
e não mais do Epstein. Epstein. E que Eu não sei se essa estatística é correta, tá? Mas pelo menos eu li isso em algum lugar deste vasto universo chamado internet, que depois que a guerra no Irã começou, o acesso às pastas do caso Epstein caíram, se eu não me engano, era 90% ou 95%. então, Ou seja, o lançamento fala da que teve um pasta... hacker aí que roubou. Ah, é? Eu vi uma notícia assim, que um Assim. hacker entrou, roubou tudo, todos os arquivos. Tipo, Uai. por isso que você não tá sabendo, porque agora O Irã. o foco é o Irã. O Exato. Irã e a falta de petróleo que vai ter no mundo e não sei o quê. E gente, assim, esse rolê aí vai. Não, e eu achei o máximo que o Trump virou e falou assim, né? Ah, a gente tá conseguindo combater o terror no Irã. E eu não sei se vocês leram o que ele está querendo fazer no Brasil, além do colocar o crime organizado nessas instituições que comandam o crime organizado no Brasil Uhum. como terroristas, né? Porque aí você classificando como Tarcísio terrorista. tá batendo palma pra isso. Cara, e o pior de tudo, que você classificando esse povo como terrorista, você tá falando assim, Trump, vem, joga uma bomba em mim. Ui! Eu nunca vi pessoas isso. acharem legal, tipo, Você é atacado pelos... Ô, síndrome de vira-lata do cacete, né? ataca aqui. Ataca aqui, nunca participei de uma guerra. Olha pra mim, sem enredo. Enfim, mas voltando. Vamos ter pensamento crítico, vamos? E ainda tem a questão que o Trump, ele tá querendo fazer com o Brasil o que, eu não lembro se foi a Inglaterra ou os Estados Unidos fizeram com a Austrália. Porque a Austrália, ela era um lugar para jogar presos, né? E o Trump tá querendo fazer isso com a gente hoje. Mandar os presos pra cá. Mandar preso pra cá. É como se já não tivesse muita gente para aprender, né? Chegamos, aí a gente tá voltando, a gente tá indo, sabe pra onde? Colonialismo 5.0 a missão. E quem vai sofrer mais com isso? A gente. Óbvio que os Estados Unidos vão ficar, nossa, gente, é o país de primeiro mundo. Não quis Olha, um dizer filme isso. que é muito Eu bom. quis diminuir mais ainda o foco. Quem vai sofrer mais com tudo isso não é só a gente brasileira, mas as mulheres em si. Um filme muito bom que trata sobre invasão alienígena, mas que não é sobre alienígenas, é Distrito 9. Nunca assisti. É de 2009, se eu não me É engano. com Mark Wahlberg, não é? Não sei. Se passa em Joanesburgo, é uma produção sul-africana, americana, estadunidense, e tem mais um país aí. Mas é assim, não é sobre... A gente não está falando sobre aliens, a gente está falando sobre segregação. E o filme se passa em Joanesburgo, na África do Sul, onde teve o tal do apartheid. E é muito legal essa coisa da guerra, quem é que transforma a guerra. É muito bom. Acabei de achar aqui, tá? Fica aqui a minha sugestão, porque hoje, com essa questão toda tanto da guerra no Irã, quanto a invasão da Palestina, né? Tem muitas coisas se repetem. Isso já tem quase 20 anos esse filme. Ô, gente, mas vamos combinar? Se tá na tela, é porque já aconteceu, porque a inspiração não vem do nada. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Estamos aí, né? Mas voltando a essa questão do feminismo, né? Por que eu trouxe essa pauta? Porque tem muita mulher que critica Sim. o feminismo, né? Tem muito homem que se diz Feminista e que Sabe critica que o feminismo. tem muita mulher que critica a palavra feminismo. É que nem o comunismo também, as pessoas criticam. Mas minha mãe, por exemplo. No final. Minha mãe, ela, uma vez não sei o que, fala, não sei o que é feminismo, fala, mas feminista? Só que ela é o tipo de pessoa que, tipo, não, os três, eu tenho eu e mais 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Os 3 têm que saber arrumar a cama, cozinhar e cuidar da casa. Os 3 têm que saber fazer tudo em igual tamanho. Nenhum dos 3 tem preferência.
E minha mãe, ela era torneira mecânica. Minha mãe foi a primeira mulher a fazer mecânica na ETE, Escola Técnica Industrial, na época ainda, em 76. Então, assim, ela não é uma pessoa que não é feminista, É isso que eu ia falar, sua mãe não é uma pessoa padrão. né? A gente já começa por aí. Ela viveu, cresceu dentro de uma firma de usinagem. Eu sei mexer minimamente, né? Também vão ligar um torno mecânico, uma fresadora, uma furadeira, porque eu cresci, minha infância, eu passei dentro de uma firma. Então eu sei o que é um paquímetro. Não é só para medir a sobrancelha, né? É um instrumento de Precisão. medição com precisão. Enfim, eu fiquei pensando, ué, mas minha mãe foi criada com os meninos, né? Porque ela estudou só com homem, né? Numa época que só tinha homem, mecânico, até hoje, né? Ainda é uma profissão dominantemente masculina, né? Mas mecânica não de veículo, né? Industrial mesmo, que é pior ainda. E aí ela tá me criticando falar que eu sou feminista, que eu acho que tem um problema aí com o uso da palavra. Será que não é? Eu acho que é o extremo. O estigma, sabe? Eu acho que é o estigma e, de certa forma, um esvaziamento de pauta. Na verdade, eu acho que é o extremismo que o feminismo passa. Porque tem aquelas mulheres que, para conseguir alguma coisa, foram caladas, ou que destruíram coisas, ou que fala que a falta de higiene O sovaco peludo. que a falta de higiene é uma coisa. Ou tem mulheres feministas que realmente odeiam homens. Uhum. E aí eu acho que é esse extremo que ficou marcado como feminismo. Não aquilo que é realmente a ideologia da coisa. Porque o feminismo ele é só uma luta por... Não é nem direitos iguais. Porque a mulher ela não quer direito igual. Se a gente for pensar, a gente só quer o direito de existir com dignidade. O direito de poder ir e vir, vestir o que eu quiser, trabalhar com o que eu quiser e ter ou não filhos. Exato. Ter uma vida confortável, digna. É ter dignidade. Eu acho que muita forma como... Mas aí a gente, assim, não passando pano para quem foi do extremismo, para quem chegou neste lugar, né? Mas eu acho que foi a forma que encontraram de ser ouvidas, de ser vista. Mas não foi a forma como foi vendido. Eu acho que o problema não é elas em si. O problema é a forma como foi passado para frente. Que aí, como a gente sabe que é sempre conquistar para dividir, vai ser de uma forma totalmente contrária do que realmente era. Sim, faz sentido. Faz bastante sentido mesmo. Porque, gente, é complicado, né? É engraçado que quando você fala que você é feminista... Já tô vindo fora, Felipe. Gente, eu só quero ter... literalmente, eu só estou lutando pelo meu direito de ser mulher em paz. E daí também, quando fala também de comunismo, por exemplo, o fantasma do comunismo, não sei o quê. É porque todo mundo Gente, acha... é aquele negócio, né? É dar condições iguais para todo mundo, não sei o quê. Se você fizer algumas perguntas do tipo, o que você acha que sei lá, pessoas que têm uma baixa renda, se o Estado tem que auxiliar elas, alguma coisa, da saúde, por exemplo? Sim, tem. Mas você é a favor do comunismo? Não. Mas aí vem uma provocação minha. Será que tudo isso que a gente está falando, por exemplo, do comunismo, do feminismo, não é a ignorância do povo, a falta de conhecer? De novo, eu bato na tecla a forma como foi vendido Né? pra gente. É a forma como conhecer, porque o pessoal, quando fala comunismo, por exemplo, todo mundo vai vincular imagens de quem? Fidel Castro, Che Guevara, China. Isso tudo porque foram filmes que venderam pra gente dessa forma. Hollywood. Você vai saber quem é o próximo vilão mundial por conta dos filmes que Hollywood lança. Simpsons. Simpsons. A gente pode ver que nem os filmes que retratam lá o tempo lá do nazismo. Eram filmes em que
exalta que quem ganhou a guerra foi os Estados Unidos, quando na verdade Ele só se intrometeu no só se rolê. intrometeu no rolê É, e passou para ajudar as pessoas que estavam saindo lá dos campos de concentração. Mas vamos Porque quem combinar? na verdade estava na linha de frente era a Inglaterra. Mas vamos combinar que existia um interesse oculto por trás dessa Existia. história toda? Que os Estados Unidos não fez isso porque ele é benevolente? imagina. Sim, não, mas é isso que eu tô falando, porque até nos filmes eles saíram como eles tiveram ganhado. Sim. E aí nisso eles se tornaram uma potência. Uhum. Então barra sempre tudo naquilo que é vendido pra gente. E a forma como é vendido pra gente. O Hollywood, o soft power deles é muito, É absurdo. muito É forte. assim. realmente bem forte mesmo. E se a gente for olhar a história do feminismo pautando em filmes, são mulheres extremas, Loucas, histéricas. Bruxas. Ou então quando vai fazer algum filme que retrata alguma coisa da África ou do Oriente, é sempre o mulher de burca, né? E não é a maioria aliás, é a maioria, mas não é só elas, não são só elas, né, que usam. Tem muitas mulheres que não usam nem lenço, nem o hijab, Exato. que tem os níveis, né? A burca é aquela que você tampa tudo, o hijab é um pouco mais cobertinho, assim. E só o lenço, só o lenço. Exato. Então, mas no imaginário estadunidense é ocidental, né? Que acaba se tornando imaginário popular, né? Que a África é só aquela parte alizinha da África que Que tem a assim, uma China- pobreza, que é a Nigéria. Que a China é super escravocrata, porque é comunista, socialista, nananã, que mais que é muito taxado assim, A Índia também. que a Índia é muito suja. Eu tenho uma amiga que foi para a Índia, olha, não é fácil ir para a Índia. E é bom você dar uma olhada nos site se tem banheiro, porque a cultura deles é outra, o banheiro deles é no chão. É fossa. O banheiro da gente, então tem que ver se tem banheiro modelo ocidental. Uhum. Mas maravilhosa experiência, é um lugar para onde ela voltaria. Porque ela amou, assim, os lugares, só tem lugar difícil, tem. Assim como aqui no Brasil também tem, nos lugar Estados tem. Unidos tem, né, na Europa tem. Aí a gente entra num outro ponto que não tá aqui, mas só pra gente finalizar e juntar tudo, é tudo culpa da cultura. Ela ama falar desse moço. No final, é tudo culpa da tudo cultura. cultura. Porque a gente foi realmente, se a gente for parar para pensar, o Brasil ele começou a consumir música brasileira, filmes brasileiros, não tem tanto tempo. Não. E só porque começou a ser mais bem visto lá fora. Exato. Porque eu duvido alguém falar que gostou do filme que tá concorrendo ao Oscar. Eu ainda não Eu assisti, duvido. então não Eu posso também falar. ainda não assisti. Eu Então. juro que eu duvido alguém falar que realmente gostou e entendeu. Porque pra mim. Mas eu gostei muito do Ainda Estou Aqui. Eu achei o filme sensacional. Não, aquele é. Eu tô falando Não, sim, mas tô do falando. atual, Mas filme o Ainda Estou sensacional. Aqui eu achei muito bom. Mas voltando, né? Que a gente tá falando mesmo? Que é tudo culpa da cultura. Mas é isso, a gente compra muito uma cultura que não é nossa, né? De certa forma a gente se vende. A gente foi obrigada a consumir uma cultura que não é nossa, né? Mas por aí. Isso Renato começa Russo. lá de 1500, Eu né? ia falar, Renato Russo já cantava isso em Índios. É, gente. que é sempre uma cultura imposta pelos outros, do branco, da monarquia branca europeia. E aí eu falo que não deveria ter vindo pra cá, porque senão a gente não teria nada disso. Porque E assim, dentro da cultura indígena, as mulheres são as que são mais é uma cultura respeitadas. matriarcal. Aí a gente consegue, olha que maravilha. A gente veio aqui falar de feminismo, a gente conseguiu falar de religião, cultura, história, porque Política. Política. tudo isso está envolvido, Sim. tudo isso é diretamente ligado E ao que a mulher sofre. E, assim, o direito que a gente tem hoje de estar aqui falando vem desses movimentos que aconteceram lá no passado. Então, começa com o direito ao voto, assim, o ponto mais forte, né? O direito ao voto, Porque, a emancipação da mulher como mulher, então ela não é mais propriedade, ela pode
e trabalhar sem precisar de autorização do marido, o direito de se divorciar e poder ter a guarda dos filhos. Porque o direito ao voto, queira ou não, ele é o nosso direito de existir. É no voto que a gente. É isso que as pessoas precisam entender. É no voto que a gente dá voz para o nosso interesse. Então, eu tenho interesse de que o feminicídio tenha punições mais assertivas, que seja mais rápido. Então, eu preciso colocar no poder pessoas que são alinhadas com isso. Não adianta eu ir, vou votar no cara... vou pegar um santinho na rua e votar. Não, gente. A gente tem que entender que eleição é coisa séria, que as pessoas que estão ali E estão daí assim, representando a mas gente. a pessoa que eu votei não ganhou. A pessoa que você votou não ganhou, mas quem tá lá tem que te representar também, porque ela tá lá porque o povo votou. Qual que era o programa de política que ele ia fazer? Era o XPTO, ele não pode fazer o PQT. Exato. Aí, senão a gente fica, por exemplo, com pessoas que nem um certo palhaço que está lá no Planalto, lá no governo há anos, que dizia que pior que estava não fica, e a gente viu que ficou. E Né? ficou. Ficando bem pior ainda. Exato. É isso. Eu deixo aqui de dica de livro para vocês lerem, que eu acho que faz muito sentido. Não é um livro sobre feminismo, mas eu acho que ele é um livro que explica muito a nossa situação, né? Não como mulher, mas como cidadão, cidadãs e tudo mais, que é o Veias Abertas da América Latina. Eu acho que ele deveria ser uma leitura meio que obrigatória para todo mundo, porque ele conta muito da história do colonialismo, né? E a gente sabe que a gente chegou onde a gente chegou muito por conta disso. Então, deixo aí de dica de leitura. Outra indicação que a gente dá para linkar, que fala muito sobre política também, é aquele último livro de feminismo que a gente leu. Ele faz parte de um box. Uhum. São 3 livros, e dentro desses 3 livros ele conta com um livro sobre feminismo. Ele fala muito da questão partidária brasileira, do que aconteceu na política brasileira em 2018. É um livro muito bom. É Lugar de Mulher. Feminismo e política no Brasil. Lugar de Mulher, exatamente. É onde ela quiser. Será que é? Deveria ser. Porém, não é. Olha, mas... Se a gente ficar aqui, a gente vai puxar muita linha. Porque Muito aquilo é onde ela linda. quiser, mas será que não foi plantado na cabeça dela de que... Ela não pode? É, É Bom. isso. fica aqui para uma análise mais antropológica com um especialista no assunto, porque Não somos nós. eu gosto de antropologia, mas eu fico mais no Mas- ramo do direito. Esse livro do Lugar de Mulher, Feminismo e Política no Brasil, ele realmente é um livro necessário para ler, Uhum, tanto para entender a questão do feminismo, quanto a questão do feminismo negro, Uhum. porque são coisas distintas, as lutas são distintas, e a gente precisa entender isso, que apesar deles lutarem uma batalha muito semelhante, eles somam, né? a mulher negra, ela passa por muitas outras intersecções que a mulher branca não passa. Sim. Então, por isso que sim existe a necessidade de se ter uma luta feminista negra. É isso. Certo? Certo. Nath, recados? Muito pra se indignar. Não tem uma solução, infelizmente. Cara, mas eu acho que assim, é um trabalho, como a Nicole falou, é um trabalho de formiguinha que a gente faz. A gente, como mulher consciente, a gente pode ajudar a educar outras mulheres a se tornarem conscientes, Uhum. né? A ter homens aliados, porque sim, os homens eles podem ser um aliado da luta, né? Ele nunca vai ser feminista. Gente, se o homem virar pra você e falar assim, que eu sou feminista, corre. Corre pra bem. Mas corre. Agora, se ele é aliado, Entendeu? Ele entende a pauta e ele luta pela pauta, é diferente. Agora, o cara virar falar que é feminista, corra pras montanhas. Porque isso realmente não existe.
Não, na montanha não, porque na montanha tem muito Ai, legendário. É. Não corra para as montanhas. Ai, gente, vocês me ai. lembraram de uma cena ontem do Big Brother. Que o Jonas virou pra Ana Paula e falou assim: ah, porque eu subi a montanha. Ela olhou assim: ah, bem sua cara mesmo. Enfim. E ela é uma pessoa que defende muito a pauta feminista. Então, ou seja, né? Não corra para as montanhas. Inclusive, ela é uma pessoa que não está esvaziando pauta. Temos que deixar este carinho a ela, porque realmente ela não está esvaziando pauta feminista. Disclaimer, né? Né? Disclaimer. É Enfim, isso. deixe seu comentário aí de indignação que nem a gente, quase que a palavra não sai. Curta e compartilha. A gente vai deixar aqui o Instagram e o canal da Nicole também. E Nicole fala muito de música, viu, gente? Ó, música. é informação com música, incrível. Olha, vocês podiam colocar lá uns comentários também pra mim do que vocês querem ouvir. Que esse mês não deu certo de fazer muita coisa, porque a gente tá reformando o escritório, então tá. Ai, gente, Puxado, a vida né? acontecendo, né? É. A vida offline acontecendo longe da online. A gente que é o produtor, diretor, roteirista e Nossa, Ah, gente, bem isso sabe. cansa tanto. Uhum. Então, por isso que você pode deixar o seu like aqui, se inscrever, Que ir dá lá bastante no da trabalho. Nicole, ver todos os vídeos e fazer a mesma coisa. Se inscrever, dar o like e comentário. Que dá isso. trabalho, gente. Nossa. Obrigada por vocês que acompanharam a gente até aqui. muito obrigada pelo convite. Sempre que Sejam- precisar, é nóis. Sejam alinhados com os direitos feministas. Gente, Tem pensamento crítico. é isso O que eu ia pensamento falar. crítico não é criticar a pessoa. Exatamente. Não se sintam satisfeitos com uma simples manchete. Usem a palavra mais importante que você possa ter no seu pensamento crítico. Por quê? Questione, gente. Não tenha medo de questionar, porque o questionamento ele vai colocar pessoas em xeque, verdades em xeque, e é isso que a gente precisa fazer no mundo. É sobre façam terapia, porque afinal de contas o mundo já está muito maluco e estamos prestes a começar uma guerra. E a gente vai precisar de terapia para aguentar todo esse rolê. É sobre. Nossa, viver uma... 30 ideias, mais uns 30 temas. Deixa eu desligar pra mim. Deus. Socorro. Deixa eu desligar a câmera, senão a gente não sabe. Lila por aqui. Lembrando que as duas Naths não são formadas ainda e que nenhum podcast substitui a terapia. Se precisar de uma advogada, procure a Nicole. E se precisar de terapia, procure um profissional formado e com o CRP ativo. Até mais.